Já vou começar esse vídeo te dando um recado, presta atenção porque nos próximos meses vai aparecer um monte de gente aqui no YouTube, lá no Instagram, tentando te empurrar um produto novo como se fosse a evolução da retatrutida. Pode anotar isso aí porque vai acontecer e mais uma vez vocês vão ver que o bigode ele tá certo de novo. Muita gente vem chamando esse composto de agonista quíntuplo, a gente ainda não tem um nome. É como se fosse a evolução da retatrutida, né? A retatrutida 2.0, Mega Turbo Blast, como se fosse 5 produtos em um só. Só que tem vários detalhes que a gente precisa abordar e é por isso que eu resolvi fazer esse vídeo, já para te adiantar, para você não ser enganado. Então nesse vídeo eu vou te explicar categoricamente o mecanismo desse novo composto, que diga-se de passagem, é interessante, faz sentido pra caramba, mas ainda é muito cedo pra gente cravar que a gente tá falando de algo que é superior à retatrutida, que é uma retatrutida evoluída, vamos dizer assim. Em relação ao nome desse composto, na verdade, ele ainda não tem um nome específico, mas basicamente o que ele faz é juntar GLP-1, GIP, mais uma molécula chamada lanifibranor. Tudo isso em um produto só, tudo no mesmo composto. Por isso que a gente vai chamá-lo de agonista quíntuplo. Mas aí você deve estar se perguntando, Breno, você disse GLP-1, GIP e mais uma molécula nova chamada lanifibranor. A gente tem só 3. Mas esse último, né, o lanifibranor, ele sozinho, ele aperta 3 interruptores completamente diferentes. Então por isso que o lanifibranor seccionado, ele é como se fosse 3 em 1. Por isso que a gente chama, né, esse novo composto de quíntuplo agonista. Mas calma que você já vai entender tudo isso. Mas tem um outro detalhe, não menos importante, eu já vou deixar claro para você não se confundir já no início do vídeo. Tá rolando em paralelo um outro quíntuplo agonista, não é esse que a gente vai falar nesse vídeo, eu vou fazer um vídeo sobre ele depois. E aí nesse outro quíntuplo agonista a gente tem de novo GLP-1, GIP, glucagon, tipo a retatrutida que você já conhece. E aí eles adicionaram amilina mais calcitocina, então a gente tem 5 componentes. Esse novo tá ligado à Lilly, né, a mesma fabricante do Mounjaro, detentora da retatrutida, só eles conseguem fazer. Eles já estão testando em rato esse novo composto e que, diga-se de passagem, tem apresentado resultados superiores à retatrutida, ao menos na perda de peso lá nos ratinhos. Mas a gente não vai falar desse composto da Lilly nesse vídeo, beleza? A gente vai falar desse outro e aí mais pra frente eu faço um vídeo exclusivo sobre esse quíntuplo agonista ligado à farmacêutica Lilly. E obviamente, né, a gente vai destrinchar o mecanismo, assim como a gente faz com todos os outros compostos, todos os outros peptídeos, porque é justamente entendendo o mecanismo que a gente começa a associar se faz sentido ou não, se tem alguma relevância pra gente aplicar futuramente, né? É por isso que eu faço esses vídeos, né? Entendendo o mecanismo, por mais que a gente não tenha ainda estudos em humanos, você já começa a ter uma noção do que está por vir, né? A gente está evoluindo absurdamente em relação a todas essas incretinas, né? Vários peptídeos sendo aprovados pelo FDA, tem uma lista enorme a ser aprovada, então estamos caminhando rápido em relação a esse mundo de peptídeos e incretinas. Então, se eu trago esse composto aqui, esses dois, né, o outro ainda vou falar sobre ele, é porque é algo relevante. Eu já li os estudos, eu tenho os papers ali, os downloads baixados. Então, se eu estou gravando, é porque faz sentido para você já ligar ali o alerta e ficar ligado no que a gente está ali por vir. Mas antes de mais nada, né, eu já falei pra caramba, mas antes já deixe seu like no vídeo nesse exato momento. Se você não curtir esse vídeo até o final, lá no final você retira o like, é o combinado que eu faço com vocês em todos os vídeos. E obviamente, se você não é inscrito no canal, já se inscreve agora, dá essa moral pro Breno. E sem mais enrolação, já enrolei pra caramba, eu sei, o Breno ele fala demais. Bora pro vídeo. Pra gente começar a falar sobre esse quíntuplo agonista, você já conhece de cor, caso você me acompanhe, GLP-1, GIP, né, os mesmos carinhas que a gente tem lá na tisepatida, no Mounjaro, a gente tem na retatrutida, GLP-1 lá na semaglutida, que foi a primeira, né, a dar start a toda essa leva de incretinas que mudou o jogo em relação à composição corporal. E aí o jogo ele muda de novo quando eles trazem uma outra molécula que aperta vários interruptores chamados PPAR. E aqui que o vídeo ele começa a ficar um pouco mais interessante em relação ao que esses PPARs eles fazem. E para explicar de uma maneira bem simples e didática o que são esses PPARs, esquece tudo aquilo sobre fome, sobre saciedade. Esses carinhos, PPARs, eles não vão trabalhar em cima da sua compulsão maluca por comer, eles trabalham numa camada muito mais profunda, em cima do núcleo da sua célula, em cima do seu DNA. Esses interruptores que eu falei lá no início, eles decidem quais genes do seu metabolismo eles vão ficar ligados e quais genes eles vão ficar desligados, beleza? Só para você ter uma ideia do peso disso que a gente está falando, todas as incretinas convencionais que você já conhece, elas atuam na inibição do apetite, naquela melhoria em relação à sensibilidade à insulina. A gente tem o glucagon que ativa, né, a queima de gordura, né, aquele terceiro braço lá da reta que você já conhece. Já os PPARs, eles vão lá na sala de comando e eles começam a reprogramar, a reescrever todas as ordens. São eles que decidem qual gene vai queimar gordura, qual gene vai estocar gordura e qual gene vai apagar o incêndio da inflamação crônica.
Como assim, Breno? Não entendi. PN. A gente tem 3 interruptores, cada um mandando um comando dentro do seu corpo. O primeiro PPAR, né, o PPAR alfa, ele é como se fosse o CEO do seu fígado. É ele que comanda quando você vai começar a disparar queima de ácido gráfico, limpar triglicerídeo da sua corrente sanguínea. O segundo é o PPAR gama. É como se fosse o dono, o proprietário lá da sua célula de gordura, beleza? Diversas células de gordura. Quanto mais gordura você tem, mais célula de gordura você tem. Então, esse segundo carinha, ele é o cara que melhora a sensibilidade à insulina. E ele é o mais poderoso de todos, desses 3, a gente ainda vai chegar no terceiro, mas esse segundo PPAR, o PPAR gama, ele é meio que temperamental, e calma que eu já vou te explicar o porquê disso. Por último, né, o terceiro PPAR, a gente tem o PPAR delta, né, para fechar. Esse é o meu favorito de todos, justamente porque ele mora lá dentro do seu tecido muscular, dentro da sua mitocôndria especificamente. Quando você acende esse PPAR delta, né, esse último carinha, a sua célula ela começa a entrar naquele modo de queima de gordura mais acelerado e ela aumenta toda a eficiência energética, né, toda a produção de energia das suas mitocôndrias. É o mesmo estímulo que a gente tem quando você está fazendo um exercício pesado, né, um exercício aeróbico, enfim. É bem parecido também com o mecanismo da cardarina, caso você já tenha experimentado, né, utilizado esse composto. Então, para a gente fechar todo esse mapa mental na sua mente desses 3 PPARs, lembrando que estão todos juntos lá no lanifibranor, naquele terceiro composto, as incretinas, elas vão segurar a sua fome, elas melhoram o trabalho com os alimentos que você consome, né? Melhora a sensibilidade à insulina, né? O particionamento ali do alimento distribuindo para todos os seus tecidos, melhora a sua glicose. Do outro lado, a gente tem esses 3 interruptores genéticos reprogramando o funcionamento do seu fígado, o jeito com que você vai acumular gordura e principalmente como o seu músculo ele se adapta, principalmente em relação a mais energia. Então a gente tem 5 alvos em apenas uma molécula, em apenas um composto. Por isso esse nome agonista quíntuplo, beleza? Mas Breno, o que faz esse composto ele ser realmente brutal, impressionante, revolucionário? Não é simplesmente juntar tudo isso que eu acabei de explicar. O que faz esse composto se tornar sexy, né, na visão de mecanismo, de funcionamento, é como esses pesquisadores, eles juntaram tudo isso para que ele entregasse o resultado que ele promete. E você vai ficar de cara. Para você acender o PPAR no seu corpo inteiro de maneira geral, sempre foi algo minimamente perigoso. Principalmente o PPAR gama, aquele carinho que eu falei que ele é um pouco temperamental. Acender esse PPAR solto, né, no seu organismo pode trazer vários efeitos colaterais, como principalmente retenção de líquido absurda. Você vai ficar inchado, pode dar uma sobrecarga lá na sua função cardíaca, obviamente. Ele pode bater no seu tecido ósseo em relação à perda de massa óssea. Então, por isso que até hoje, ninguém nunca tinha conseguido transformar todo aquele mecanismo que eu te expliquei lá em cima em um remédio limpo, em um composto que vai entregar apenas resultado e não vai vir com todos esses possíveis efeitos colaterais estragando todo aquele resultado esperado. E aí que vem o pulo do gato. Presta atenção que tá o detalhe que muda o jogo. Ao invés desses pesquisadores eles dispararem essa molécula, né, esses PPAR no seu corpo para bater em qualquer receptor, eles amarraram essa molécula junto dos peptídeos de incretina, GLP-1 e GIP. Então começa a imaginar todo esse desenho aí na sua mente. E aí, o que iria destravar, né, o que iria liberar esses PPARs, só é liberado dentro da célula específica. Então o peptídeo, né, o GLP-1 e GIP, eles viram meio que uma espécie de entregador, de mensageiro. Então ele carrega toda essa carga e leva para a célula que tem a fechadura específica para ligar o GLP-1 e ligar o GIP. Então esse entregador, ele chega especificamente na célula devida e só lá dentro dela ele destrava, ele libera todos esses PPARs aonde eles deveriam ser entregues, beleza? E um número curioso, né, só para que você tenha ainda mais informação, quando isso é disparado de uma maneira solta, né, espalhada, como eu já disse, essa molécula ela precisaria de uma dose absurda, uma dose gigantesca para surtir efeito. Quando você tem esse mecanismo direto no alvo, né, entregue em uma célula específica, do jeito que esses pesquisadores eles fizeram lá nesses estudos, eles reduziram a dose em quase 7.000 vezes, justamente porque quando você acerta o endereço aonde esse mensageiro precisa entregar aquele comando específico, você não precisa de uma dose absurda. Então, eles abriram mão de uma força brutal em relação à dose para justamente amarrar todos aqueles PPARs lá nos GLP-1 e GIP, né, nos peptídeos de incretinas, e esse mensageiro ele foi bem sucedido porque ele entregou todo esse mecanismo na célula específica e você não vai colher efeitos colaterais que eu já te disse lá no início. E aí depois, né, ainda no estudo, depois que eles montaram toda essa estrutura molecular, eles levaram lá para o laboratório, lá para o teste, e os resultados eles foram impressionantes. O composto em si, esse quíntuplo agonista, ele obviamente superou a semaglutida, ele superou o duplo agonismo da tirzepatida, do seu queridinho Mounjaro, e ele também superou a retatrutida, eu preciso admitir. Mas o que a gente observou, Breno, é isso que eu quero saber. Sim, mais perda de gordura, menos fome, melhor controle da sua glicose, da sua glicemia. E um detalhe ainda mais importante, a perda de peso ela veio estritamente
proveniente 100% de gordura. Nenhum percentual de músculo foi utilizado como fonte de energia. E você já sabe, né, que a crítica principal em cima de todas as incretinas, com exceção da retatrutida, é justamente perder músculo enquanto você está no processo de emagrecimento. A reta, ela blindou tudo isso justamente pelo terceiro braço, né, o glucagon, o terceiro agonista, que tende a preservar o seu tecido muscular, que é o seu tecido mais valioso, que vai te manter saudável, que vai te manter com uma longevidade muito mais sustentada. E ainda teve, né, além desses dados que eu acabei de explicar, ainda teve mais 2 achados que deixaram toda essa parte de mecanismo ainda mais interessante. A primeira melhoria foi justamente ligada à função cardiovascular. Em vez de jogar toda aquela sobrecarga cardíaca que o PPAR, de uma maneira solta, isolada, ele possivelmente iria gerar, lá nesse estudo, a função cardíaca, ela melhorou. Justamente porque eu te disse, né, a entrega, ela foi direcionada por conta daquela amarração, vamos dizer assim, desses PPARs nos peptídeos das incretinas. Então você não inundou o seu corpo inteiro de uma maneira aleatória. Então aquele perigo que era o grande perigo em trabalhar com esses PPARs virou, na verdade, um benefício extra por conta justamente dessa assertividade da entrega. O segundo achado, que talvez seja o mais interessante, pelo menos na minha opinião, eles pegaram um grupo de ratos e fizeram esse grupo emagrecer na base da dieta, tá? Apenas na restrição calórica, e eles compararam esse grupo de ratinhos com aquele outro grupo que utilizou o composto, ambos os grupos com o mesmo peso, tá? Os ratinhos tinham o mesmo peso ali na balança. E mesmo com esses dois grupos pesando o mesmo peso, o grupo que utilizou o composto teve um melhor controle de glicose, ou seja, esse ganho, ele não veio só por questão do emagrecimento em si. A parte PPAR, ela tá fazendo alguma coisa no metabolismo lá daqueles ratinhos que não depende de uma queda de peso lá na balança. Tanto que quando os pesquisadores eles desligaram justamente o PPAR delta, esse ganho a mais no controle da glicose, ele simplesmente desapareceu. E aí quando você junta tudo isso com aquilo que eu falo incansavelmente em todos os vídeos, você vê claramente que a gente está falando de uma molécula que tem um potencial de superar, sim, a retatrutida. Eu sempre te disse isso, né? Quando eu bato na SEMA, quando eu bato na tisepatida e protejo a retatrutida, não é porque eu tenho ações na Lilly, não, porque eu estou aqui te trazendo a verdade. Agora a gente já tem um estudo em fase 1, tá? Importante você lembrar isso, está longe de ser aprovado, que promete algo muito superior à reta, pelo menos em relação a mecanismo. Então, com o avançar desse estudo, possivelmente a gente vai começar a observar uma melhora naquela inflamação crônica, né, na resistência periférica à insulina, e também, né, deve aumentar a produção de ATP justamente por conta do terceiro PPAR, o PPAR delta. Então vai melhorar essas 3 falhas, que é o motor de toda a doença que acontece internamente com você. No papel, possivelmente a gente tem um composto que vai atacar, que vai mirar nessas 3 falhas. O PPAR-alfa, ele tem o potencial de melhorar a inflamação crônica, né, justamente pela melhoria na função do seu fígado. O PPAR-gama, ele mira na sensibilidade à insulina. E o último, o PPAR-delta, ele mira justamente na sua função mitocondrial, justamente nas suas usinas de produção de energia. É como se alguém tivesse pegado o mapa lá daquelas nossas 3 falhas e desenhado uma molécula que sana todos esses 3 problemas. Mas, reforçando para você, ainda está em estudo pré-clínico, ainda é o comecinho da caminhada lá dessas pesquisas, nenhum ser humano tocou nisso, está longe de acontecer. E outro detalhe para que você tenha em mente, quando você liga esses 3 PPARs todos de uma vezada só, 2 deles, em outros estudos, eles já tiveram sinais de ligação com câncer. Então, já nesse novo composto, isso ainda não foi investigado. E eu acredito, né, pensando em relação ao mecanismo, que justamente por conta dessa entrega direcionada, né, por ter esse acoplamento de todos esses 3 PPARs ligados ao GLP-1 e também no GIP, isso provavelmente não vai acontecer. Provavelmente, tá? Esse aqui é o bigode te falando, essa correlação desses PPARs com o câncer. Mas a gente ainda está no comecinho da pesquisa, né, desse quíntuplo agonista, então você precisa aguardar, né? Eu vou trazer aqui mais atualizações à medida que esse estudo ele for caminhando, né? Isso demora pra caramba, mas entender o mecanismo é algo fascinante. Outro recadinho rápido do Breno, né? Caso você esteja flertando com esse mundo de peptídeos, incretinas, não sabe por onde começar, né? Tá pensando em ficar aqui nos comentários tentando pegar algum relato, usei isso e deu certo, me passa o protocolo, vou copiar. Galera, não façam isso. Você precisa ter uma interpretação melhor dos seus exames, né? Colher o seu sangue. É justamente isso que a gente faz lá na minha consultoria online. A gente manda o seu pedido de exames, analisa todo o contexto que você preenche lá na anamnese e a gente faz de fato um protocolo que faz sentido para o seu cenário, alinhado com toda a sua rotina individual, treino entregue no aplicativo, dieta montada com base nos seus objetivos, hipertrofia, emagrecimento, qualidade de vida, né? Simplesmente melhorar a função ali dos seus marcadores internos. Então, tudo isso você encontra no primeiro comentário fixado lá na bio do canal, brenoazevedo.com.br. Acesse o site, compra o plano que melhor faz sentido para o seu momento e, pautado na sua individualidade, você vai receber o seu plano. Você não precisa ficar copiando o protocolo dos outros, porque você vai se frustrar, beleza? Esse era o vídeo de hoje, tá? Não vou me estender muito, é um vídeo rápido, justamente porque a gente ainda não tem muita informação. Lembrando que o próximo vídeo, talvez,
eu fale desse novo quíntuplo agonista da Lilly, a mesma detentora da retatrutida, que também já tem demonstrado melhorias em relação à reta, tá? Então tem outro quíntuplo agonista chegando por aí que possivelmente vai superar a reta, beleza? Se você não curtiu esse vídeo até agora, deixa o seu like. Eu sou Breno Azevedo e fui.